Para você é fácil perdoar, esquecer mesmo alguma situação que te magoou? Para muita gente, para não dizer para a maioria das pessoas, sendo bem sincera, perdoar chega a ser um grande desafio. E é sobre esse assunto que a psicóloga Lígia Guerra conversou com o repórter Adriano Gomes. Perdão é o assunto de hoje com a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Adriano. Por que na prática, às vezes, é tão difícil perdoar alguém? O perdão, ele vai partir de um ponto seguinte. Normalmente aquilo que se aproxima muito dos valores que são extremamente importantes para a pessoa. Se isso foi ferido, é mais difícil para ela perdoar. Por isso que a gente fala que algumas questões a gente tem que cuidar muito para discutir. Religião, por exemplo, é uma delas. A espiritualidade de cada pessoa é o cerne da vida dessa pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado, muito traquejo, ouvir muito mais em situações assim, né, do que expressar, às vezes, a tua opinião. Porque esse tipo de discussão, normalmente, não leva a nada, as pessoas costumam manter suas opiniões, mas fere muito, porque a espiritualidade de cada pessoa é algo muito divino. Então, o perdão vai depender muito das circunstâncias, né? Você ser agredido também por alguém que tem um valor emocional muito grande para você, né? De repente, um pai que abusa de um filho. Como é que esse filho vai lidar com isso no futuro, na vida adulta? Pesa mais, né? Pesa mais. A pessoa que deveria estar te protegendo, ela está te agredindo. Um marido, né, que é violento em casa com a esposa, que deveria estar protegendo a amada, é o agressor. Isso vai ter tanto uma violência física quanto uma violência emocional, que é diferente, de repente, você perdoar uma pessoa que você emprestou um blazer e que derramou café. A gente não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Mas tem todo um trabalho muito maior. E, claro, às vezes uma crítica que vem de encontro à tua fragilidade, que também é difícil. A pessoa falou justamente aquilo que dói para você, porque você sabe que você tem aquela dificuldade, a pessoa vai lá e enfia o dedinho justamente na tua ferida. Então, isso também, daí é uma questão da própria pessoa, a dificuldade dela. Então, compete a cada pessoa que tem essa dificuldade de perdoar, de analisar isso. Quem concede o perdão a uma outra pessoa é um grande alívio. Nossa, nem fale. Você está doando algo seu quando você perdoa, né? Se perdoar, né? Você tem que ultrapassar a tua própria limitação. É você conseguir romper com o seu próprio orgulho. Ou seja, você tem que ser maior que você mesmo. E eu acho que é difícil em algumas situações você ter que fazer isso, mas o perdão é uma delas. E quando você consegue ser maior do que si mesmo, aí você sente esse alívio, que você pensa, puxa, superei, não o outro, mas a minha própria dificuldade. Né? E quando você rompe, quando você perdoa, você quebra um ciclo com o outro. O que o outro vai fazer com isso a gente não sabe, porque às vezes o perdão tem que ser mútuo. Eu posso ter te ofendido, você pode ter me ofendido. Quem perdoar primeiro, bate asas antes. No caso do perdão, a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar até pequenas coisas no dia a dia. Às vezes uma palavra que foi dirigida por engano, às vezes uma situação que se criou no ambiente de trabalho. Enfim, por que para algumas pessoas até o mais pequeno perdão é tão difícil? Essa falta de empatia que você está colocando também, ela é muito importante. De um modo geral, essa pessoa é muito rígida consigo mesma. São pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Então, ela exige tanto de si própria que esse mesmo dedinho que vive em riste para ela aponta muito facilmente para o outro. São pessoas muito perfeccionistas, muito rígidas, que têm dificuldade de ouvir a si próprios e também ao outro. Ela é uma pessoa muito pesada normalmente no cotidiano, uma pessoa que vai ter mais dificuldade de sorrir, que não vai ter leveza para outras questões da vida, às vezes nem aproveita muito a vida porque fica ali remoendo aquela emoção negativa, né? Ela fica passando na tela mental 1, 2, 3 vezes uma coisa que já deveria ter sido resolvida, tudo vira um melodrama, né? Então resgatar essa leveza é muito importante. Então é importante que as pessoas trabalhem a flexibilidade emocional e mental delas, né? Até porque as situações do dia a dia, elas vêm assim de forma surpreendente. A gente às vezes tem que resolver coisas no dia que quando você saiu da cama, você não supunha que aquilo ia acontecer no teu dia, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado não só para o perdão, mas para todas as situações que exigem flexibilidade. Agora, por vezes o perdão é difícil porque ele não envolve só a mim. Digamos que alguém ofendeu a mim, que eu posso perdoar, mas ofendeu também a minha família. E às vezes ficou num âmbito muito complexo para eu poder contornar, porque a situação saiu do controle. Né? Isso não é nenhuma questão só de perdoar, mas de administrar, né, toda essa agressão, às vezes, que veio para pessoas que você ama, que às vezes é um pouco mais difícil. Né? O caminho, então, até para se ter uma vida mais leve é perdoar.
Sem dúvida, né? A gente acho que já leva assim tantas responsabilidades no cotidiano, a gente não precisa carregar peso a mais, né? Quanto a gente puder ir levando, relevando e até pensar que aquilo pertence ao outro, aquilo não me pertence, eu não tenho que levar a bagagem do outro, né? Se ele entender, ótimo, se não, eu entendendo já é um bom começo. Lígia, obrigado pela conversa, pelas explicações. Obrigada a você, Adriana. Tenha um ótimo dia. Bom dia para você, bom dia a todos.